Bom dia, pessoal. Bom, hoje por problemas técnicos nós não temos a musiquinha inicial. Só explicando um pouquinho, meu computador parou de funcionar, então estou tendo que fazer tudo pelo celular e não consegui colocar a musiquinha para começar o podcast. Então, hoje nós estamos aqui para falar de mais um episódio do Porção Semanal de Literatura Infanto-Juvenil, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre os fantásticos livros voadores de Modesto Máximo, de William Joyce. Então, essa história ela foi publicada pela primeira vez no ano de 2012. Então, dessa vez, nós estamos falando de um conto que é mais recente do que os anteriores, dos podcasts anteriores. William Joyce, ele é cineasta, é escritor e é ilustrador. E deve ser por isso que esse livro é tão bem ilustrado e que, inclusive, a adaptação feita em um curta-metragem ganhou o Oscar no ano de 2012 como melhor curta animado. Então, nesse conto, no início, o narrador nos conta que o Sr. Modesto gostava muito de palavras, de histórias, de livros, inclusive dizia que todas as histórias eram importantes. Mas em um certo dia acontece uma reviravolta na história, acontece um temporal e tudo voa pelos ares. O Sr. Modesto Máximo, inclusive, se perde e todos os seus livros se extraviam. Então, muitas vezes, algumas histórias elas realmente geram uma reviravolta na nossa forma de ver o mundo e na nossa forma também de ver os acontecimentos. E esse, inclusive, é um dos propósitos das histórias mesmo. E assim nós olhamos além, como o Senhor Modesto, que sempre era acostumado a olhar para baixo e agora passa a olhar para o céu, para a imensidão. Então, assim também nós passamos a olhar mais adiante, olhar para cima, ter um olhar mais vasto, mais abrangente. E, de repente, lá no céu, ele enxerga uma moça sendo carregada por livros voadores. E diz que era uma bela moça. O narrador nos conta. E essa bela moça, nós podemos interpretar como uma imaginação, que, através dos livros, como nos diz um básico clichê, nos leva para lugares desconhecidos por nós. E então, o Sr. Modesto, ao ver aquela moça sendo carregada pelos livros, ele diz assim que ele também queria que o livro dele voasse, mas ele pegava o livro dele e largava o livro no chão, né? Não voava. E então ela diz que para que o livro dele, para que ele também pudesse voar, ele precisava de uma boa história. Por que uma boa história? Porque boas histórias enriquecem o nosso imaginário e nos fazem conhecer, através justamente da imaginação, outros tempos, outros lugares e outras pessoas, que se não fosse através da história, muitas vezes nós não teríamos a oportunidade de conhecer. Então, o Sr. Modesto é levado até um abrigo de livros, como nos diz a história. Podemos interpretar esse abrigo como uma biblioteca, só que essa biblioteca aqui é representada como se ela fosse um ser vivo. É vida que pulsa daqueles livros que estão ali. Inclusive, em certo trecho, o narrador nos diz assim, que aquele abrigo de livros estava tomado pelo farfalhar de uma infinidade de páginas e ele podia ouvir o cochichar de 1000 histórias diferentes. Inclusive, também diz ainda que cada livro convidava a uma aventura diferente, convidava o Senhor Modesto Máximo. E cada livro realmente é assim. Cada livro nos convida a viver algo que provavelmente nós não teríamos a oportunidade de viver na prática. Isso eu tenho falado várias vezes aqui e no Porção Semanal de Literatura também. Os livros têm esse propósito, é um dos objetivos também. É uma das formas de que os livros têm para nos enriquecer. Através deles nós podemos viver coisas que talvez na nossa vida prática nós não poderíamos, não quiséssemos viver. E assim nós temos a oportunidade de ver isso dentro do livro. Além disso, os livros se misturavam. Então ele diz que as tragédias se misturavam com as comédias, as poesias com os romances, e assim por diante. E a vida realmente é um misto disso tudo. Não se vive só de sofrimento ou só de alegria. Normalmente as coisas estão separadas nos livros para facilitar a nossa compreensão e para que nós analisemos de forma mais pura determinado sentimento ou assunto. Então é por isso que muitas vezes um livro foca só em determinado sentimento, ou só em determinado assunto, ou só em determinada ação, para facilitar a nossa compreensão. Principalmente os livros infantis, né? Então Modesto ele cuidava
também desses seus livros. Ele diz que cuidava das brochuras, desdobrava as páginas, e nós sempre teremos e sempre temos a tendência de cuidar do que ou do quem nos faz bem. Isso normalmente não nos custa, pois a gente faz com gosto, faz porque aprecia fazer isso. E a história continua e nos diz que Modesto muitas vezes não poderia ser encontrado dentro daquele abrigo de livros. Modesto se perdia no meio daqueles livros. E nós também muitas vezes somos assim. Ficamos imersos em uma história e não largamos o livro quando ele é muito bom, enquanto nós não acabamos. E o Senhor Modesto também escrevia no seu próprio livro. Então ele escrevia a história da sua própria vida, falava das suas tristezas, das suas alegrias, das suas esperanças. E nós, apesar de não escrevermos muitas vezes sobre a nossa vida poderia ser a base de qualquer história ficcional. Pois a nossa vida é história, e é por isso que nós nos identificamos tanto com os personagens, até porque a vida deles é muito semelhante à nossa. O Senhor Modesto, então, o livrinho nos diz assim, que os dias foram passando, os meses, os anos, e portanto o Senhor Modesto foi envelhecendo, e os livros ficaram sempre da mesma forma. Claro, os livros também tendem a ficar desgastados conforme o tempo passa, mas tudo depende do uso, depende do cuidado que se tem com eles. Um livro não tem, de certa forma, um livro não morre assim como nós, né? Então, como o Senhor Modesto Máximo envelheceu, os livros que foram tão bem cuidados por ele passam a cuidar do Senhor Modesto Máximo da forma que eles podiam. Então, o que eles fazem? Contam-se a si próprios para ele. A historinha nos diz que os livros liam a si próprios para o Senhor Modesto enquanto ele descansava. Então, quem reconhece o que os outros fazem por eles mesmos, vão retribuir esse cuidado, e é isso que esses livros fazem. Então, o Senhor Modesto Máximo então percebe que sua vida está chegando ao fim, se despede dos livros, e de repente os livros veem ele voando para o céu, da mesma forma que o encontraram quando ele era jovem. E por fim, de repente os livros veem, nossa, o Senhor Modesto Máximo deixou o livro dele aqui, o livro da vida dele aqui, e de repente uma menininha chega e o livro do Senhor Modesto Máximo voa até o braço dela e ali repousa. Então a historinha nos diz, né, que ela termina assim como ela começou, com um livro convidando alguém à sua leitura. Então nós passamos e as histórias ficam. As histórias são comuns a toda a humanidade e podem ajudar qualquer ser humano. Então essa menininha é como o Senhor Modesto Máximo. Na verdade, com esses livros poderia ser qualquer pessoa, poderíamos ser nós mesmos, né? Poderíamos sermos nós. Então eu, você, as nossas crianças e qualquer pessoa somos o Modesto Máximo. Eu acredito que essa história, ela como é um pouquinho mais densa, tem bastante coisa para analisar, seja melhor trabalhada com crianças a partir de 5 ou 6 anos, porque inclusive às vezes essas crianças já leem, então facilita essa compreensão da questão da leitura, se bem que quando uma criança está habituada a que seus pais leiam para ela, isso não vai ser problema, para ela entender a importância talvez da leitura. E é isso mesmo que essa história quis trazer, né? A importância das histórias, a importância da leitura para a formação do nosso imaginário e para o nosso enriquecimento enquanto seres humanos. Então eu peço para que vocês compartilhem esse podcast com seus amigos, com quem você acha que poderia se interessar, que também deem sugestões na página do Porção Semanal de Literatura Infanto-Juvenil, deem sugestões de histórias que vocês gostariam que eu fizesse podcast, quais histórias vocês acham que merecem uma boa reflexão. Há muitas histórias, há muitas coisas sobre as quais eu posso gravar podcasts aqui. Então espero que vocês curtam a página, compartilhem esse podcast e me ajudem mesmo com as sugestões, tá bom? Um abraço, pessoal.